Começar, eu gostaria de fazer uma sugestão de filme para você. Mas eu quero que você assista esse filme. O nome do filme chama-se Imparável. Imparável. É baseado numa história real. Inclusive, esse rapaz fez parte do governo do Obama. E eu quero que você assista. Porque se existe uma coisa que nós precisamos mudar, gente, é a nossa mentalidade. Não tem como nós termos um ano diferente se a nossa mentalidade continuar a mesma. Então, este filme é um daqueles filmes, daquelas preciosidades que ajudam a gente a mudar a nossa mentalidade. Onde você encontra esse filme? Você não encontra no Netflix, tá? Você encontra no Prime Video. Chama-se Imparável o nome do filme. Porque o que acontece com muitas vezes conosco, que tem tudo a ver com o que eu vou falar, as nossas limitações, elas muitas vezes profetizam a nossa vida. E aí você vai ver, na história desse rapaz, que ele não permitiu que a limitação dele ditasse a vida dele. Existe uma cena que ele fala assim, eu tenho pouco tempo para a minha vida dar certo. Então você precisa entender que você não tem o tempo todo para a sua vida dar certo. E é por isso que você precisa pensar na sua vida agora, o que você vai ter que fazer ou precisa fazer para que a sua vida dê certo. A gente fica achando que nós vamos ter toda a vida para ela dar certo. Não vai, gente. Eu costumo dizer que teve algumas décadas para mim que foram importantes. Com 30 anos eu me senti que eu amadureci. 40 anos me tornei muito cônscio do meu potencial. 50 anos surgiu um sentimento de urgência. 60 anos, então, eu nem te digo o que aconteceu. Com 60 anos surgiu aqui, ou é agora ou é nunca. Então eu quero que você possa entender que você tem pouco tempo para a sua vida dar certo. E é por isso que você precisa sentar na direção da sua vida e dirigir a sua vida pelas estradas certas. Porque se você continuar dirigindo a sua vida pelas estradas erradas, querido, querida, não venha dizer, a fulano de tal é responsável pela minha vida não dar certo. A pessoa principal é você. E é você que tem que pegar a sua vida e dirigir pelas estradas certas. O que eu vou falar hoje, eu dei como tema, examine as suas crenças. E tem um texto muito conhecido, que é o meu texto base, que é Marcos capítulo 9, a partir do versículo 14 ao versículo 29. Eu vou ler na NAA, tá? Marcos capítulo 9, do 14 a 29. Diz assim: quando eles se aproximaram dos outros discípulos, viram numerosa multidão ao redor deles, e os escribas discutiam com eles. E logo toda a multidão, ao ver Jesus, ficou surpresa, e correndo até ele, o saudava. Então Jesus perguntou, o que vocês estão discutindo com eles? E do meio da multidão respondeu, mestre, eu trouxe até o Senhor o meu filho, que está possuído de um espírito mudo. E este, sempre que se apossa dele, lança-o por terra, e ele espuma, arranja os dentes e vai definhando. Pedi aos seus discípulos que o expulsassem, mas eles não puderam. Então Jesus exclamou, ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei de suportá-los? Tragam o menino até aqui. E eles o trouxeram. Quando ele viu Jesus, o espírito imediatamente agitou o menino com violência, e caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Jesus perguntou ao pai do menino, há quanto tempo isso aconteceu com ele? O pai respondeu, desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar.
Mas se o Senhor pode fazer alguma coisa, tenha compaixão de nós e ajude-nos. Ao que Jesus respondeu: se o Senhor pode, tudo é possível ao que crê. Vamos falar junto? Tudo, fala com vontade. Tudo é possível ao que crê. Mais forte, tudo é possível ao que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Vendo Jesus que muita gente estava se reunindo, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu ordeno a você, saia deste menino e nunca mais entre nele. E ele, gritando e agitando-o muito, saiu, deixando-o como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: morreu. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. Quando Jesus entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que nós não podemos expulsá-lo? Jesus respondeu: este tipo de espírito só pode ser expulso por meio de oração. Uma das coisas que eu quero me ater nessa manhã é justamente sobre essa questão da nossa crença. O pai do menino chega para Jesus e fala assim: se o Senhor pode. Muitas vezes nós já oramos, gente. Nós já oramos descrentes. Quantos entendem isso? Que nós já oramos descrentes. E uma coisa que você precisa pensar: muitas pessoas buscam a Deus, mas já esperam o não de Deus. Oram pedindo ajuda, mas com frases carregadas de dúvidas. Quais são essas frases que muitas vezes acompanham a nossa oração? Se der, se for possível, se o Senhor puder. Ou seja, tem alguma coisa na nossa fé que não nos permite orar de maneira ousada. Tem horas que você pergunta para algumas pessoas: como é que você está? Vivendo conforme a vontade de Deus. E aí quando você pergunta: tá bom, mas como é que é a vontade de Deus? Eu estou com isso, eu estou com aquilo. E aí nós achamos que a maneira, muitas vezes, dolorosa da vida, escassa da vida, essa é a vontade que Deus tem para nossas vidas. Então é por isso que eu disse para você que você precisa fazer um detox da sua fé. Inventei essa agora. Você precisa fazer um detox da sua fé. Você precisa se cercar de coisas, de pessoas que levantem a sua fé, que ajudem você a crer diferente. Interessante que a fala do pai, desse pai de Marcos 9, revela uma fé cansada, machucada e marcada por frustrações. Muitas vezes, essa é a fé que nós temos. Uma fé cansada, machucada, marcada por frustrações. Interessante que Jesus, em momento algum, ele confronta a dor daquele homem, mas ele confronta a crença que nasceu da dor. Antes de Deus agir, pense nisso, antes de Deus agir nas circunstâncias, Ele precisa tratar no que acreditamos. Vou repetir. Antes de Deus agir nas circunstâncias, Ele precisa tratar o que acreditamos. Então, a primeira coisa que eu quero falar para você nessa manhã é quando a dor se torna uma crença. Interessante que lá em Marcos 9, 17 a 18, no texto que nós lemos, eu quero só repetir, diz assim: e do meio da multidão respondeu: mestre, eu trouxe até o Senhor o meu filho que está possuído de um espírito mudo. E sempre que se apossa dele,
lança-o por terra, ele espuma, arranja os dentes e vai definhando. Pedi aos seus discípulos que o expulsassem, mas eles não puderam. Para um pouquinho aí. Eu fico imaginando quantas pessoas, para quantos lugares esse pai levou o filho e quantas vezes ele se frustrou. Quando você começa a viver uma situação assim, você começa a pensar, não tem jeito, não tem saída. Eu tenho que me conformar com essa situação. Aí nasce, querido, o que nós chamamos de uma crença limitante. O pai relata uma história longa de sofrimento. Quer ver? Versículo 19. Então Jesus exclamou: ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei de suportá-lo? Traga o menino até aqui. Observa que a indignação de Jesus aqui é com a incredulidade de quem, gente? Quem não tinha isso? Dos discípulos. Dos discípulos. Aqueles que andavam com Jesus, aqueles que já tinham presenciado coisas inimagináveis. E esse momento, Jesus fala assim: ai, não aguento mais a incredulidade de vocês. Se existe uma coisa, gente, que chateia Deus, é de nós não confiarmos nele o suficiente. Lembra que lá em Hebreus 11:6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então a nossa falta de fé desagrada a Deus. O pai, quando ele é perguntado sobre as dores que carrega, que o filho dele carrega, as dores que ele carrega com o seu filho, ele relata uma história de longo sofrimento. A repetição da dor gera uma expectativa de fracasso. O problema não é buscar ajuda, mas é buscar ajuda sem esperança. Porque quando você vai buscando ajuda, o resultado sempre é o mesmo, você vai começando a duvidar se tem alguma chance de ser diferente. E é uma coisa interessante, experiências mal resolvidas geram crenças limitantes. Então, a dor vai se tornando uma crença, uma marca. Vai dizendo para nós, é isso que é a vontade de Deus para mim. Uma outra coisa importante dentro dessa ótica, a frustração espiritual enfraquece a fé. Vemos ainda há pouco esse texto de Marcos. Os discípulos tentaram e não conseguiram. O pai projeta essa frustração em Jesus. É por isso que ele chega para Jesus e fala assim para Jesus: se o Senhor puder. Ele tinha acabado de ser frustrado. Ele tinha acabado de pegar o seu filho, apresentar aos discípulos, cheio de expectativa. E aí mais uma frustração. Então, quando ele chega para Jesus, ele vira para Jesus: se o Senhor pode. Ele passou, escuta isso, essa é a realidade de muitos de nós. Ele passou, ou ele passa, a medir o poder de Deus pelas experiências anteriores. Frustrações não tratadas produzem incredulidade disfarçada de realismo. Eu costumo dizer que muitas vezes as minhas frustrações ou a minha incapacidade é como se elas dissessem para mim que Deus também é incapaz. Existe Deus e existe o Deus que dentro de nós que nós cremos. E esse Deus que nós cremos está muitas vezes ligado, ou ele passa, o nosso olhar para ele passa pelo olhar das nossas experiências. Cuidado para não transformar suas decepções em teologia pessoal.
Muito cuidado. Ainda há pouco eu falei para você que Jesus confronta a crença e não a dor daquele homem. Quando Jesus não pergunta para aquele homem, por que você sofreu tanto? Mas ele diz, como assim eu posso? O problema não estava no poder de Jesus, mas na crença do Pai. O problema nunca está no poder de Deus, mas na nossa crença. Deus age, gente, sabe quando? Deus age quando as nossas crenças se alinham à verdade do reino. É por isso que eu tenho batido tanto com vocês sobre a necessidade de leitura e de estudo da palavra. Porque é a palavra que vai trazer para você e para mim uma revelação ou a revelação de Deus. Sem a palavra, eu não consigo ter revelação. Ontem eu atendi um rapaz com alto grau de rejeição. E aí, quando nós fomos estudar, vamos conversar sobre a história dos bisavós, a história dos avós, a história dos pais, até chegar nele, era uma história carregada de rejeição. Ele fala assim para mim, eu já amanheço não querendo viver, porque não tem uma razão maior para eu viver. Aí você pode pensar, esse rapaz conhece a Deus? Conhece. Ele virou para mim ontem e falou assim, nós queremos uma gargalhada nós dois. Ele falou assim para mim, pastor, como é que as pessoas olham um crente como eu? Ele foi como endemoniado. Aí eu falei para ele, você tem demônio, eu tenho demônio. Porque as pessoas vão olhar um deprimido, para algumas pessoas, depressão é demônio. E eu quero dizer uma coisa para você. Nesse caso dessa experiência, fazendo um parêntese sobre batalha espiritual, nesse caso desse garoto, da história aqui de Marcos 9, ele era mudo e surdo, mas atrás daquela surdez e daquela mudez existia um demônio mudo e surdo. Então tem situações que tem algumas enfermidades que atrás delas tem uma conotação, sim, espiritual. Eu tenho uma amiga que tem um dom de cura muito especial. E ela é muito educada na forma de ministrar. Então, quando ela vai orar por alguém por cura, ela falou assim mesmo, nós vamos repreender qualquer espírito de enfermidade, tá, querida ou querido? Porque pode ser melhor a gente pecar pelo excesso do que pecar pela falta. Então, não sinta constrangida, não. Aí ela ministra e repreende o espírito de enfermidade, depois ela ministra a cura. Porque se eu não tenho discernimento, se ali tem alguma conotação espiritual, então, vamos começar repreendendo. Então, assim, nem toda enfermidade tem uma conotação espiritual por trás dela, gente. Mas algumas sim. E é por isso que eu tenho que ter discernimento. Você não vai ver Jesus chegando para ressuscitar Lázaro e repreendendo o espírito de morte. Você vê isso? Não vê. Fecha parêntese. Deus age quando nossas crenças se alinham à verdade do reino. A frequência das nossas frustrações na busca de um milagre pode fazer nascer em nós a crença do não discernimento, do não merecimento. Lembra que o pai clama, eu creio, ajuda-me na minha incredulidade.
Ele reconhece que crê, mas a sua fé está ferida. Surge a crença silenciosa: talvez não seja para mim. Gente, eu já vivi muito isso. Outro dia eu contei para vocês que eu já ganhei 2 carros zeros. Ganhei. E eu lembro que o primeiro, todo final de ano, o bispo Francisco sempre foi muito brincalhão. Hoje nós vamos desse final de ano sortear para vocês uma viagem para Israel. Então, toda vez ele brincava. Então, ele chegou nesse dia e falou: hoje nós vamos sortear um carro. Mas eu estava tão cansado das brincadeiras do bispo Francisco. Só que naquele dia era um carro de verdade. E aí colocou os nomes de todos os pastores que estavam ali. E a ideia era, qual era a ideia? O último que ficasse era o dono do carro. Mas eu tinha uma fé cansada, uma fé machucada. Então eu achava que isso aí não é para mim. Sabe aquela história assim, eu não tenho sorte? Tá? Eu estava tão interessado naquela situação, que uma pessoa me ligou, eu saí para atender a pessoa, para aconselhar a pessoa, para orar pela pessoa, de tão interessado que eu estava naquele momento. Aí quando eu voltei, tinha um auê, uma torcida. Aí a Ana Maria falou assim: meu bem, o teu nome continua lá. Aí nessa hora eu virei crente. Eu falei assim para Deus: Deus, a tua palavra diz, só como eu fui assim, a tua palavra diz que a sorte se lança no regaço, mas do Senhor procede todo desígnio dela. Então, Senhor, se esse carro é para mim, mantém meu nome nesse saco. Nessa hora eu virei crente. Peguei até um versículo para poder prender Deus naquele momento, naquilo que estava acontecendo. E aí, quando pegaram o penúltimo nome, e que eu constatei que o meu nome tinha ficado, eu ganhei um carro. É muito interessante que quando nós temos muitas frustrações, a gente acha que a gente não merece. Então eu achava que naquele momento eu não merecia ganhar aquele carro. E eu posso dizer para vocês que depois daquela experiência, eu cresci em fé. Então, assim, cuidado com essa crença silenciosa do não merecimento. A fé, ela amadurece, gente, quando nós reconhecemos as nossas fragilidades diante de Deus. Observa que este homem fala assim para Jesus: eu creio, mas me ajuda na minha incredulidade. Ou seja, Jesus, aquilo que precisa ser complementado na minha fé, me ajuda, para que eu possa ver o milagre na vida do meu filho, para que eu possa ver o meu filho sendo restaurado, para que eu possa ver esse sofrimento do meu filho cessando. Eu não quero mais ver o meu filho sendo levado à quase morte todas as vezes que esse demônio se apossa dele. Me ajuda na minha incredulidade. Talvez essa deve ser a nossa oração. Senhor, me ajuda na minha incredulidade. Deus não rejeita, gente, a fé fraca. Ele restaura a fé sincera. Vou repetir. Deus não rejeita a fé fraca. Ele restaura a fé sincera. Pois foi justamente isso que ele fez na vida desse homem. Ele não rejeitou a fé fraca, mas ele restaurou a sua fé, para que ele pudesse ver o milagre na vida do filho. Porque Jesus fala para ele: tudo é possível àquele que crê. E eu quero terminar com aquilo que eu tenho falado muito: a necessidade da renovação da mente. A renovação da mente libera a ação de Deus. Vou repetir. A liberação da mente libera a ação de Deus.
Uma vez eu cheguei para uma amiga que eu tinha conhecido pela internet. Ela era psicóloga e trabalhava em determinado assunto que me interessava muito. E quando eu cheguei no Rio, eu falei para a Ana, eu vou me encontrar com fulano de tal. Ela morava em Niterói. E eu fui me encontrar com ela. E uma das coisas que eu falei para ela na época era, como é que pode 5 filhos do mesmo pai e mãe serem tão diferentes uns dos outros? E ela falou, leitura emocional, Washington. Cada um lê as circunstâncias, as situações da vida de uma certa forma. Por que eu estou falando aqui? Porque a Bíblia relata uma outra pessoa, como este homem que buscou várias vezes cura para o seu filho, mas que ela leu de forma diferente, porque ela também buscou cura várias vezes, que é aquela mulher do fluxo de sangue. E eu quero ler para você Marcos capítulo 5, a partir do versículo 25. Marcos capítulo 5, a partir do versículo 25. Diz assim, estava ali certa mulher que havia 12 anos, fala comigo, 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela havia padecido muito nas mãos de vários médicos e gastado tudo o que tinha, sem contudo melhorar de saúde. Pelo contrário, piorava cada vez mais. Tendo ouvido a fama de Jesus, a mulher chegou por trás, no meio da multidão, e tocou na capa dele. Próximo. Porque dizia, se eu apenas tocar na roupa dele, ficarei curada. E logo a hemorragia estancou, e ela sentiu no corpo que estava curada daquele mal. Volta para mim para o versículo, vai voltando. Espera aí, volta mais. É aí mesmo, desculpa. 27. Olha o que diz aí, ó. Tendo ouvido o que, gente? A fama de Jesus. A mente dessa mulher, ela foi renovada pelo aquilo que ela ouviu de Jesus. Pelas curas que ela ouviu, pela libertação que ela ouviu, pelas pessoas que Jesus ressuscitou, aquilo foi movendo, foi mexendo a mente dela e fazendo ela crer que era possível ela também ser curada por Jesus. A fé dela não ficou limitada pela dor dela, pelas decepções dela, porque o que ela ouviu de Jesus gerou fé no coração dela. Quando eu comecei a minha palavra, eu comecei dizendo para vocês assistirem um filme chamado Imparável, para trabalhar na sua mentalidade. E essa mulher, ela tinha tudo para descrer. E é interessante que ela sabia que no estado dela, ela não podia tocar em Jesus. Ela sabia que no estado dela, as pessoas não poderiam saber que ela ia fazer isso, porque ela era considerada impura. Ela não era nem para estar naquele lugar, mas ela tinha fé. E é interessante que ela sabia, ele não precisa colocar a mão sobre mim, é apenas se eu tocar, eu serei curada. Quando você tem fé, Deus leva você a desenvolver estratégia, gente. A fé, ela me move a desenvolver estratégias. A fé me move a uma ação. É por isso que lá em Tiago, ele vai dizer que sem fé, que a fé sem obras é morta. A fé sempre me leva a uma declaração. A fé sempre me leva a uma ação. Por isso que Deus, quando Moisés clama a ele, quando eles estão, em frente tem o Mar Vermelho, atrás tem os egípcios, ele vira para Deus, clama a Deus, e Deus fala assim para ele, por que está clamando a mim? Diga ao povo de Israel que marche. Enquanto vocês marcharem, esse mar vai se abrir.
Só que nós ficamos esperando o mar abrir. Querido, põe o pé na água e vê o que acontece. Se Deus já está mandando você fazer isso há trocentos anos, ouse fazer, na certeza de que Deus está com você e de que Ele vai abrir o mar. Tem uma outra passagem que eu quero ler, e essa daí eu não dei para vocês, Gabriel. Marcos capítulo 11. Eu vou ler do versículo 12 ao 14 e depois do 20 ao 26. Olha o que diz aí, quero que você possa observar. Jesus, ele vai ensinar sobre fé para os discípulos. No dia seguinte, quando saíram de Betânia, Jesus teve fome. E vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou a não ser folhas, porque não era tempo de figos. Então Jesus disse à figueira: nunca mais alguém coma dos seus frutos. Olha como termina o versículo. E os discípulos de Jesus ouviram isto. Ouviram o quê? A declaração dele para a figueira: nunca mais ninguém coma fruto de ti. Versículo 20. E passando eles pela manhã, viram que a figueira estava seca desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se, falou: mestre, eis que a figueira que o Senhor amaldiçoou ficou seca. Ao que Jesus lhe disse: tenham fé em Deus, porque em verdade lhes digo, que se alguém disser a este monte, levante-se, jogue-se no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso digo a vocês, que tudo o que pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim será com vocês. Volta um pouquinho para lá. Olha o que diz aí, olha. Por isso digo a vocês, que tudo que pedirem em oração, creiam que já o receberam. Não é creiam que vão receber. Quando eu oro com fé, a fé me leva a crer que aquilo pelo qual eu estou orando, eu já recebi. A linguagem, a fé tem uma linguagem, gente. A linguagem da fé não é amanhã. A linguagem da fé é hoje. Mas se você e eu não renovarmos as nossas mentes, nós vamos continuar com uma mente que acha, se Deus quiser. Creiam que já o receberam, e assim será com vocês. Continua, Gabriel. E quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem, para que o Pai de vocês que está nos céus perdoe as ofensas de vocês. No meio do que ele está falando de fé, ensinando sobre fé, ele fala sobre perdão, para que não haja bloqueio, para que não haja nada que possa interpor entre você e Deus. Saneie os seus relacionamentos, acerte os seus relacionamentos. Querido, é hora de pai perdoar filho, é hora de filho pedir perdão para pai, é hora de irmão pedir perdão para irmão, de marido pedir perdão para a esposa e vice-versa. É hora de nós podermos preparar um ambiente propício ao milagre que nós tanto queremos viver em 2026. Jesus ensina que algumas batalhas exigem dependência total de Deus. E a mente renovada, querido, sustenta uma fé perseverante. Vou ler de novo. Uma mente renovada sustenta
uma fé perseverante. A transformação, ela sempre vai começar no interior, antes de se manifestar no exterior. Então a pergunta não é se Deus pode, mas sim no que eu passei a crer por causa do que eu vivi. A minha oração por nós é que Deus possa restaurar a nossa fé. A minha oração por nós é que as nossas crenças sejam restauradas. Talvez você precise ser curado nessa manhã, da sua forma de crer. Talvez você precise orar como esse pai orou: ajuda-me na minha incredulidade. Fique de pé. Quero orar por você. Se você é aquela pessoa que precisa que Deus restaure a sua fé, vem até aqui. Quero orar por você, quero orar pela sua vida. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus. Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu quero colocar a vida dos meus irmãos diante de Ti. O fato deles estarem aqui, Senhor, é um ato de fé, é um ato de fé. E a Tua palavra diz, ó Pai, que o desejo do Teu coração é que nós possamos crer em Ti. O Senhor mesmo diz que sem fé é impossível Te agradar. E é por isso, Senhor, que eu oro para que o Senhor, o Espírito Santo, esteja ministrando fé. Pastores, me ajudem a orar, pastores. Que o Senhor possa estar ministrando fé, ministrando fé. Oriamaia, churiando iamaias. Que não exista, Senhor, de forma nenhuma, nada que impeça o Gustavo de crer. Que o Senhor possa renovar a sua mente, Pai. Renovar a sua mente, renovar a sua mente. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo. Que o Senhor esteja impactando a vida do meu irmão. Que sejam dias de restauração. Que ele possa crer no Senhor para coisas maiores, Pai. Que ele não possa continuar preso, Senhor, pelas suas experiências frustradas. Nós rogamos, ó Deus, por essa ação do Senhor. Que o Senhor esteja ministrando fé,